Você não colocar a Rebeca Andrade na prateleira de Pelé, Senna e Guga, sim, é uma sacanagem. E olha a história dela. Sim. Cara, ela arrebentou o joelho 500 vezes. E olha a quantidade de medalha olímpica que ela tem. Olha o que ela fez em Paris. Ela é um nome mundial do esporte. E ela é, sim, uma das maiores atletas da história do Brasil. Você vai ter argumento pra todo mundo. Mas ela tem que estar nessa lista, cara. Ela tem que estar nessa conversa. Você pode não achar que ela é a maior, mas ela tem que estar nessa conversa. Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada do Café com Sal, podcast que você já sabe, fala de carreira, liderança e empreendedorismo, a cada semana trazendo alguém de um setor diferente, de uma vertical diferente, para apimentar aí teu dia a dia, você que é executivo, executiva, está no mercado de trabalho, está à frente de um business, quer entender como certas pessoas chegaram lá, e a gente aqui também advoga pelo fato de que nem toda carreira é linear, a gente não chega lá pelo modo como a revistinha ou a tua rede social falou, a vida tem diversos caminhos, diversas passagens, trajetórias, e o aprendizado sempre está conectado com o pessoal que está em volta de você, ninguém está no mundo sozinho, trilha caminhos diversos e tem muito para compartilhar contigo. A gente aproveita também para agradecer a Brava Executive Search, nossa apoiadora. Então, se você quer recrutar executivos, executivas dos mais diversos setores, entre em contato com o pessoal da Brava, processo seletivo profissional, que eu tenho certeza vai abrilhantar ainda mais o teu quadro aí de profissionais, www.gobrava.com.br. Também agradecendo os nossos apoiadores de sempre, o Venturos, esse Instituto Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e de Inovação, que tem sede em Campinas, Manaus e em Atlanta. Se você quer, de novo, impactar o teu negócio do ponto de vista tecnológico e da inovação, entre em contato com o pessoal do Venturos. É, de fato, um oásis quando a gente fala de tecnologia, de robótica. Você quer desenvolver, por exemplo, um software para o teu negócio, você quer desenvolver um e-commerce, quer desenvolver um aplicativo, fala com eles. Um abração aí, João Maia e Marina Ventola, pela parceria de sempre. Esse ano, o Venturos fazendo 30 anos. Além disso, a gente está atrasado, a gente sabe disso na volta às férias, mas toda quinta-feira tem um Café com Sal expresso com X, pelo amor de Deus, porque é rápido, tem 15 minutos. São respostas que a gente traz para vocês com as perguntas que vocês mandam sobre mercado de trabalho e carreira. Vocês mandam os áudios no nosso WhatsApp oficial, que é o 11 99715 0018. A nossa produção escolhe as três melhores perguntas, e eu respondo, espero que a contento. Vamos lá, que o nosso convidado é especial, como eu disse, a gente sempre traz alguém de uma seara diferente, e quem está aqui com a gente hoje é o Fernando Nardini, famoso Narda, já tomei a liberdade de te chamar de Narda, que é jornalista e apresentador da ESPN, vocês sabem, é do Grupo Disney, faz cobertura de evento esportivo dos mais diversos, tem chance de você estar o dia inteiro na televisão e estar o Narda lá, narrando o campeonato de boccia, de curling, de qualquer coisa, o Narda é impressionante. Uma das minhas curiosidades pessoais é entender como o Narda equilibra os pratinhos dele. Porque todo executivo aqui tem problema de equilibrar sua agenda, temperar com família, com vida profissional. O Narda é um negócio impressionante. Já vamos entender. Narda, obrigado por estar aqui em casa. Estava todo mundo ansioso para te receber aqui, eu principalmente. Espero que você não tenha notado a minha ansiedade. Se notou, pode falar. E obrigado por ter vindo, cara. É um prazer ter você aqui no Café com Sal. Obrigado pelo convite, com alguns problemas de agenda. Normal. De escala, veja só. Uma pessoa dessa envergadura? A escala. Exato. Mas deu certo, enfim, muito legal. Obrigado pelo convite. E você falou aqui, não posso errar, e você realmente não errou. Parece que você trabalha em televisão. Não trabalho. Você pode me convidar, viu, Narda? Até para aliviar a tua agenda, se tiver algum bico lá, estágio, viu? Menor aprendiz, não pela altura, né? Também não pela idade também. A cara já entrega. Mas Narda, me fala uma coisa que eu queria muito te perguntar, já começando no papo, a gente vai se aprofundar um pouco na tua história, que essa é a ideia aqui. Teve algum evento esportivo que você comentou ou narrou, em que em algum momento te deu um estalo e falou assim, cara, eu não acredito que eu tô aqui. Teve esse momento para você? Vários. E você fala, cara, eu cheguei. Vários porque assim, é óbvio que a minha situação é uma situação privilegiada e eu sou muito grato por isso. Mas assim, cara, desde 2000 eu tô indo, se não a Jogos Olímpicos, a Jogos Paralímpicos. E a Olimpíada pra mim, cara, é o maior espetáculo da Terra. É o ápice. É o ápice total. Todo mundo fala disso, né? Pelo menos quem participa. É espetacular, porque assim, são 15 dias que você se mata. Você chega no fim arrebentado. Você quer descansar. Mas, cara, você descansa uma semana, na semana seguinte você fala, porra, que saudade, cara. É muito bom.
Porque é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você tem que estar ligado, informado, entra no ar de repente, tem ótimas histórias de cobertura olímpica, sempre tem um perrengue. Então eu acho que é o inesperado o tempo todo, sabe? A Olimpíada é esse momento tchan, então. É muito. Pra mim é. Eu nunca cobri uma Copa do Mundo à vera mesmo, de ir pro lugar e ficar lá durante o mês inteiro de Copa do Mundo. Então, pra mim, a Olimpíada é um negócio impressionante, insuperável, porque eu amo várias modalidades esportivas. Infelizmente, no Brasil, a gente vive uma monocultura esportiva que o brasileiro só quer saber de futebol. Eu amo as outras modalidades. Assim, eu viveria tranquilamente das outras modalidades se eu não trabalhasse no Brasil. Mas no Brasil é necessário que você esteja ligado ao futebol de alguma forma. Então, eu adoro as outras modalidades e por isso, para mim, a Olimpíada é o maior espetáculo que pode existir. Isso já vem de casa? Você era um cara que em casa consumia esporte desde criança? Você era um cara praticante de tudo quanto era esporte? Como é que era a tua vida relacionada ao esporte para você depois escolher o jornalismo esportivo? Os meus pais sempre foram muito entusiastas da prática de esporte, assim. Embora não fossem, quando garotos, esportistas. Meu pai era um curioso, jogava mal bola pra cacete, como eu jogo mal, meu irmão joga bem bola. Minha mãe nunca praticou esporte, mas eles eram ultra entusiastas. Então, desde muito cedo a gente começou a nadar, porque natação, e assim, isso é um negócio que vale pra vida, né? Natação é uma questão de sobrevivência, não é opção. Natação é obrigação. Eu sempre falo assim, natação, sobrevivência, e andar de bicicleta é uma questão até social, porque assim, você fica fora da turma. Se você não andar de bicicleta, você fica fora da turma também. Você não vai com a turma nos passeios, você não vai com a molecada nos lugares. Assim, natação e bicicleta para mim é fundamental. Então a natação veio muito cedo assim na minha vida e no meu irmão, porque os meus pais sempre apoiaram, cara, e natação é esporte completo, faz super bem, enfim. E a gente estudou numa escola, o Colégio Assunção, nos Jardins da Lorena com a Pamplona, e onde a prática esportiva era muito incentivada. Então eu e meu irmão, a gente sempre praticou tudo quanto é modalidade esportiva desde cedo. E chegou uma hora que eu abracei o vôlei de uma vez por todas e joguei vôlei por mais de 10 anos. Vôlei. Você bem comentou, né? Porque a gente está falando aqui da bola, do Giba e não sei o que, da Fernanda. É o esporte da minha vida quando garoto. Hoje já é o tênis. Que a idade muda. Exato. Né? Para mim foi a mesma coisa. Para mim foi o basquete. Questões de impacto. Questões de impacto. E pandemia também. Também. Pandemia para mim foi um divisor de águas. Assim, eu precisava jogar algum esporte e não tinha alguém bem distante de mim. Exato. Ou seguramente distante. Agora o duro é você aprender esporte. A gente estava falando de educação aqui no episódio, antes de gravar o nosso, e a gente estava falando de bilinguismo. E o quanto o cérebro da criança é, de fato, uma esponja. E eu perguntei para a Daniela, CEO da Red Balloon, eu perguntei o seguinte, Daniela, uma criança pode aprender mais de 2 idiomas, por exemplo, com 3, 4 anos? Ela falou, óbvio. Inclusive, há a diferença de tamanho de cérebro dessa criança quando você percebe que ela aprendeu mais de uma língua. O cérebro, inclusive, fica maior. A gente até brincou aqui, pode chamar teu amigo de cabeção que isso vira um elogio, né? Mas ela falou isso, então assim, e a mesma coisa é o esporte, né? É impressionante. Quando você pega alguém você aprende a jogar de moleque, o tênis então, cara. O tênis é brutal, né? O tênis então é assim, a diferença ela é colossal. É de um vício, de uma chateação, porque na televisão é tão fácil. E é tão bonito, né? Tão bonito. Com raras exceções, os caras batem bem na bola, o movimento é bonitinho. Quando você vê uma criança também, o movimento é certinho. Agora vai você jogar esse filme pra você ver coisa medonha. Horrível, exato. A última coisa que você pode fazer é fazer algum jogo com teu amigo, alguma coisa assim, e botar aquele celular atrás só para dar aquela Não, é medonho, filmada. É feio horrível, demais. Horrível. É feio demais. Parece que tá 2 por hora. Mas é um esporte assim que te pega e te provoca o tempo todo, porque você fica indignado que você não consegue melhorar uma hora, aí você vai, você quer treinar, você sai da quadra treinando mal um dia, você quer voltar no dia seguinte para apagar aquela impressão. Então, cara, eu acho que o tênis te provoca o tempo todo e eu amo isso. Mas vamos falar de tênis, porque obviamente a tua vida deu um turnaround, pelo menos para quem está olhando de fora, com a questão do tênis, né? Acho que por diversos fatores, a gente vai pincelar todos eles. Mas voltando lá na tua infância, não era uma coisa assim que era tão presente pra gente, a não ser na vinda do Guga. Eu tive um episódio, outro, pelo menos para mim. A gente deve ter mais ou menos a mesma idade, imagino. Depois a gente fala disso, ou não, né? Mas talvez melhor não nesse horário. Mas o fato é o seguinte, eu me impactei com o tênis a primeira vez quando eu estava uma vez no interior, na casa de um amigo, montaram lá uma estrutura e teve um jogo assim, Cássio Mota e Mauro Menezes. Espetáculo. E aí eu falei, uau, que negócio é esse? Para ver ao vivo, que a experiência também do ao vivo do tênis é outra, né? E aí eu fiquei encantado com aquilo. E vários amigos meus de infância falaram assim, putz, você tem que jogar, porque a vida era o basquete. Meu pai foi um grande jogador de basquete, recém-falecido, que Deus o tenha. Depois a gente fala disso, que o Brasil também não tem muita memória para isso. Saíram umas reportagens aí últimas, mas mesmo a nossa vida é muito futebol, né? Tá aqui a fera aqui, depois você vê aqui no porta-retrato, ó.
Ele aí, René do Corinthians, o último daquele time do Corinthians. Enfim, e aí a gente não estava no radar o tênis para mim. E vários meus amigos jogavam. E eu sempre tive aquilo, não, um dia eu jogo, né? E realmente é o que você falou, né? Fica muito mais difícil depois. Mas não estava no teu radar já desde cedo o tênis? Não estava. Foi entrando depois, assim, a gente brincava, porque eu cresci com uma turma no prédio que são três duplas de irmãos. Os mais velhos batem de idade comigo, os mais novos batem de idade com meu irmão. Então a gente jogava absolutamente... Tinha um quintal, um corredor improvisado no prédio, e ali a gente fazia tudo, cara. A gente jogava futebol com golzinho, a gente estendia uma rede e jogava vôlei, a gente, uma hora no alambrado, pendurou uma tabela e jogava basquete. Não era esse esquema gourmet, né? Não, que tem hoje. Não, cara, era tudo assim, no improviso, e a gente fazia um pouco de tudo ali. E o tênis também. A gente botava uma rede e ficava lá jogando tênis. Um desses amigos treinava de cedo, mas também não levou muito longe, não levou muito adiante. Então a gente praticava ali no prédio um pouco de tudo. E esse era o único contato que eu tinha com o tênis até então. Aí, de 2012 para frente, aí eu passei a olhar com mais gosto. Foi quando você começou a participar profissionalmente mais desses eventos, é isso? Exatamente. Comecei a narrar o tênis, né? Era uma carreira de narrador ainda muito no início. E você tinha essa certeza cedo do jornalismo? Não. Não? Não, você eu pensava em fazer que eu o quê? queria jogar vôlei. Você queria jogar vôlei? Essa era a tua ideia? Eu sou atleta frustrado de vôlei. Mas para estudar alguma coisa você foi para o jornalismo? Foi uma saída? Para estudar alguma coisa eu sei que eu tinha que trabalhar com esporte. Ou com esporte ou com turismo. Então eu prestei jornalismo, prestei turismo, não prestei educação física, que era um outro ramo que eu gostava, que eu gosto. Fato. E não tinha a vertente personal também? Não. Que era uma opção legal Exatamente. Hoje. Exatamente. Né? Então eu fui meio pro jornalismo mesmo. Porque assim, eu sempre tive gosto por escrever e sempre me expressei melhor escrevendo do que falando. Então, a minha ideia inicial como jornalista era muito mais escrever do que falar. Isso que eu ia te perguntar, porque assim, passaram jornalistas por aqui, eu tenho um grande amigo de escola que é o Thiago Maranhão, na minha sala. Maranhas. Abração. Maranhas, grande figura, corintiano, raiz. Pouco corintiano. Figuraça, pouco. A gente se fala todo dia, o tempo todo. E eu tenho sempre essa curiosidade, porque na época, por exemplo, minha de vestibular, eu tinha uma dificuldade grande de escrita e diziam na época, não grande, mas não era o meu forte, apesar da criatividade na época e tudo mais, porque dizia-se que as meninas tinham mais facilidade, que lá atrás tinha a questão do papel de carta, que na verdade era só trocar, mas a intimidade com o papel e delas escreverem bilhetinhos para as amigas, que a gente nunca teve, né? Ou normalmente não tinha. Mas você já tinha essa facilidade, não é comum. Eu gostava de escrever, assim, quando alguma coisa me provocava, eu acho sempre que quando algo te provoca, quando te toca de um jeito, você escreve e a coisa sai mais crível, mais inspirada, mais bonita. Então eu tinha muito isso. E ainda tenho hoje. Se alguma coisa me pega assim, eu... E acho que o distanciamento com o papel faz você refletir também melhor, né? Você sai da situação com um ângulo e fica num ângulo diferente para produzir aquilo, né? Então, assim, era um hobby e era uma... Não vou dizer que era uma fuga, mas era uma forma de me expressar. Que eu me sentia bem ali na época. Porque a época eu não... Isso aqui, para mim, era absolutamente intimidador. Eu não conseguiria jamais... Pô, quando moleque, pra eu subir pra eu ir na frente da sala de aula e falar alguma coisa, era um parto. Era uma tormenta. Num teatro. Ah, não, vai ter uma apresentação... A cartolina, apresentar a cartolina. Cara, para mim isso era um caos, assim. Era tortura. Eu fugia disso como... Que loucura, não dá para imaginar. É muito louco. A gente vai crescendo, né, também, vai se desenvolvendo e se conhecendo, né? A experiência acho que faz muito disso. Totalmente. Né? E você buscar, né? A partir do momento que você opta por alguma coisa, teve um determinado momento da minha carreira que eu falei, cara, eu preciso sair dessa zona de conforto. Eu não gosto de morosidade na carreira, não gosto de morosidade na rotina, eu não gosto de fazer a mesma coisa. Eu sou assim também, faço caminho diferente para ir para casa. Cara... Não, a rotina me entedia de um jeito especial, assim. A rotina, sabe, certinha. Então, por isso que eu gosto de fazer várias modalidades, não só uma. Não é um problema, gosto pelo de contrário. Coisas que provocam, te obrigam a estudar alguma coisa diferente, enfim. E chegou uma hora da carreira que eu falei, não, eu preciso criar empatia com isso aqui. Isso aqui precisa ser natural para mim. Se eu quiser dar esse passo e sair de trás das câmeras para frente das câmeras, eu preciso ter empatia com a câmera. E aí eu fui buscar. Agora, na tua época, imagino, não sei se era mais desafiador ou não dá para dizer, mas mudou muito da tua profissão, da tua atividade. Nossa. Rede social, internet e tudo mais. Aparentemente, há mais cadeiras disponíveis ou você pode criar a sua própria cadeira, sua própria voz, que nem a gente está fazendo aqui. Sim. Sentamos aqui na minha casa, vamos bater esse papo e alguém vai ver. A gente produz esse material e manda para o mundo. Na época não, isso era mais limitado, sem dúvida.
Como é que é essa disputa por cadeira, como sentar nessas cadeiras tão cobiçadas? Porque assim, eu imagino como você, vários meninos da nossa idade queriam ser jornalista esportivo, sentar nesses meios, participar desses debates. Não é fácil esse negócio, não é brincadeira, né? Qual foi a tua trilha para chegar lá? Então, assim, na época que eu me formei e comecei a trabalhar com comunicação, era um negócio ainda tradicional, preso ao que a gente conheceu Redação. Exatamente. Era tudo, né, mais quadradinho. Veio a internet e aí os criadores de conteúdo e a coisa, cara, expandiu de um jeito assim impressionante. Como você disse, tem várias formas de você se comunicar, você pode ter o seu canal, tem várias empresas hoje que, cara, streaming, televisão tradicional, então tem um monte de formas de você ocupar uma cadeira e você se comunicar, ser relevante, enfim. E eu acho isso muito legal, assim. Obviamente que a produção de conteúdo de bom gosto, bem feita, e acho que tem muita gente produzindo muito conteúdo legal. Podcast que entrou na nossa vida, assim, cara, chutando a porta. Totalmente. E hoje a gente, cara, mesmo a gente da nossa idade, assim, a molecada nem se fale, mas a gente, pessoas da nossa idade, elas consomem hoje podcast. A gente pede dica no final aqui para executivo, fala assim, que livro você está lendo, que série você está vendo? Eu falo, não, estou ouvindo podcast. É assim. E naquele formato assim, tô no carro ouvindo, tô na academia ouvindo. Quando tem algum espaço para mim, eu tô isso. Que é o tal do agora, porque também dá moda no mercado executivo, é o tal do lifelong learner. Eu tô a vida inteira aprendendo e assim serei. Legal o conceito, apesar disso, né? Aqueles hashtags eu tenho fico um pouco de saco cheio com esses papinhos, etc e tal. Mas é realmente isso. Você está o tempo todo aprendendo, até porque hoje a carreira não te permite outra coisa. Não, é o bicho vivo. Bicho vivo. O que te prometeram lá embaixo do prédio, o que você visualizou, você viveu até, sei lá, os 30. Depois já mudou, e agora já muda, e muda cada vez mais rápido. O que gera também essa ansiedade, essa angústia de todo mundo, do tipo, o que vai ser o mundo, o que vou ser eu, o que fazer, como manter viável, sustentável, essa loucura toda, né? Mas naquela época era a redação tradicional. Era a redação tradicional, assim, e eu entrei... Meu primeiro emprego, ele foi numa rádio, que era uma rádio voltada, assim, majoritariamente para o público nordestino. Ela era dentro do CTN, o Centro de Tradições Nordestinas. Grandes festas. Era a Rádio Atual. Foi a primeira vez que eu falei no ar foi na Rádio Atual, no plantão esportivo. Então, eu já gostava de olhar para o futebol internacional e coisa do tipo, que eu adoro até hoje. Coleciono camisa. O que era essa época? Série A já? Não era a Primeira Liga, né? Não, Série A italiana. Era a Série A. Era o que pegava, né? Não era do tamanho era sensacional. que tem hoje. Então, foi a primeira vez que eu falei no ar, foi ali. E aí, no segundo ano de faculdade, eu entrei na TV Bandeirantes como estagiário. E, cara, na TV Bandeirantes eu fiz absolutamente de tudo. Até de carregar cabo a... Tudo que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar. E é um negócio assim, essa trajetória que eu acabei traçando e que eu fui me mexendo por conta dessa inquietação do sair da zona de conforto, é um negócio que eu me orgulho bastante, assim, porque é legal você passar pelas diversas instâncias dentro de uma redação, você ir subindo os seus degraus, você entendendo a profissão do outro. Por exemplo, eu coordenei evento, fiz coordenação de evento. Hoje, quando eu estou narrando, tem alguém no meu ponto o tempo todo. É o coordenador. Então eu fiz aquilo ali. Eu sei qual é a dor do cara. Ainda que tenha tudo evoluído de uma forma completamente diferente do que era na minha época, mas eu sei a dor do cara. Eu sei o que pega para ele, eu sei o que ele tem que fazer. Eu dou o toque quando você tem que fazer assim, não assado. Porque você já passou por aquilo ali. Você não está falando o negócio... Claro, você fez a Universidade do Hambúrguer. Exato. E você cria empatia, porque assim, quando você olha para o jornalista, são grandes nomes, né? Grandes assinaturas, etc. e tal. Às vezes dá a impressão, não vou dizer velha guarda, acho que tem perfil para tudo, mas de uma questão muito individualista, ou individual, da tua produção de texto, da inspiração que baixou em você e do momento que você vai lançar e do jeito que você quer. Só que tem toda uma engenhoca de gente que depende do teu trabalho, depende da tua agenda. Isso ajuda também no crescimento dentro de uma organização como essa, como em outros lugares. Outro dia a gente teve uma conversa aqui importante, por exemplo, estava falando com o Demian Maia. Abração, Demian Maia, obrigado por tudo. Deixou aqui um super autógrafo para o Gustavão, meu filho. Falou assim, cara, dentro do UFC, no card, tem meritocracia, tem a escolha técnica da luta, mas tem o relacionamento dentro do UFC. Não é só como todo mundo supõe. Agora esse cara ganhou não sei quantas lutas, etc. É esse que luta com aquele. Tem a parte da venda da luta, do marketing, da promoção, o cara que promove melhor tem. Do lutador. Mas tem quem constrói pontos lá dentro. É a mesma coisa no jornalismo? Quer dizer, você tem gente também talentosa,
mas você tem gente também que, além de talentosa, sabe impactar positivamente as pessoas e reconhece o valor de cada um? Cara, eu vou te dizer que, infelizmente, em televisão, isso é um negócio que, na minha opinião, ela fica meio que em segundo plano. E é um negócio que me choca um pouco, que me deixa até chateado. Televisão é um ambiente de egos muito inflados, de muito individualismo, às vezes. Então, a televisão se acostumou com certas figuras gigantescas, fundamentais na evolução da profissão, que, cara, olhavam, entravam mudos e saíam calados e só falavam para dar esporro na equipe que estava em volta, porque alguma coisa não acontecia. Então, assim, teve, acho que hoje é menos, mas teve muito disso, assim, na época que as pessoas chamam a época áurea da televisão, assim, uma questão de um derramamento de dinheiro, que sobrava grana, rasgava-se dinheiro, fazia-se viagens à toa e coisas luxuosas, gigantescas, que hoje é tudo contadinho. Mas antes essa farra do dinheiro em televisão ela era muito maior do que ela é hoje, porque a televisão, por conta da internet, é também um produto que vai se reinventando, que vai tentando sobreviver diante de uma cultura que se perdeu de assistir televisão. Sim. O seu filho provavelmente não assiste televisão com fidelidade. Não. É um desafio ir ao cinema se não é realmente um tema que seja muito caro a ele. Por exemplo, a gente foi ver, por exemplo, Fórmula 1. Eu falei, legal, quero ver. Filme do Brad Pitt, bacanésimo, então não sei se você viu. Super legal, maravilhoso. Tá? Mas assim, é forçar a barra a pedir outras coisas. Então assim, cinema nós estamos falando. Tem pipoca, tem a exceção para um refri, que nem sempre rola em casa, tem estímulo para ir. Mas não. Outra coisa, você vai num lugar horário nobre, entre aspas, que a gente chama, o cara tá no sofá, mas o cara tá com a cabeça abaixo olhando pro celular. Não tá olhando para frente. E aí? Né? Como competir com isso? É o grande desafio. Né? Você tocou num ponto importante, porque a gente fala muito aqui de liderança, e o modelo de liderança que a gente acaba assumindo, isso está na literatura. 80% dos casos são profissionais ou pessoas, pode ser pai, mãe, professor, não interessa. Estágio, alguém que impactou positivamente a gente, diretamente, o que você observou ser coerente com os demais. Você deve ter tido exemplos, como você comentou agora de forma crítica, e foi muito positivo isso, que você provavelmente se decepcionou com inúmeras figuras importantes que você cruzou no teu caminho pelo jeito que tratava as pessoas, né? Vamos conhecer a pessoa do jeito que ela trata o garçom. Não vamos querer citar aqui, porque ninguém está aqui para querer te jogar embaixo do ônibus, como diz o americano. Mas teve gente que realmente surpreendeu de falar assim, não, com esse cara eu aprendi, esse cara tinha uma lição de humildade, tinha esse olhar sistêmico de tratar todo mundo bem. Teve gente bacana assim? Eu acho... Teve gente bacana, mas até com as pessoas mais difíceis eu tirei alguma coisa. Legal. Você pode contar pra gente? Cara, assim, eu trabalhei... Assim, se você falar todas as grandes estrelas do jornalismo, narração esportiva, eu trabalhei acho que com 80%, 90% delas. Privilégio. Totalmente privilégio. E assim, pessoas com personalidades diferentes, pessoas nem sempre fáceis de se lidar, mas que com o tempo a pessoa vai aprendendo que você não é um desavisado, que você não é um incompetente, que você pode somar, que você pode conviver numa boa. E eu acho que eu tive esse talento e esse jogo de cintura para lidar com essas pessoas. E postura também? Você é um cara que tinha facilidade também de colocar limite dentro do possível, claro? Não, sim. E assim, cara, é inevitável quando você é um moleque você engolir um sapo ou outro. Claro, não tem jeito. Vida Na adulta. minha época era. Hoje não se admite isso. Hoje não se admite, mas na nossa época era 100%. 100%. Toma canetada, né? Exato. Então, peraí, abaixa a cabeça e beleza, vamos tentar de novo. Até você quebrar essa casca. Você vai batendo nessa casca até que você quebra essa casca. E aí você chega na pessoa. E a pessoa passa a te respeitar e te olhar de um jeito diferente. Então isso aconteceu muito comigo, cara. Vai, vamos dizer aqui. Cajuru, Silvio Luiz, Luciano do Vale. Com o Galvão eu trabalhei recentemente, mas muito pouco agora só. Então não tive essa relação muito próxima, mas também foi um cara assim que no começo ele é reservado, mas depois você consegue ter uma relação, né? Vou dizer que é meu amigo, não de relação pessoal. Mas então, Milton Neves, foram caras assim que cruzaram o meu caminho e assim, me ensinaram muita coisa, mas muita coisa. Inclusive esse jogo de cintura para lidar. Respeitar o lado de cada um, respeitar o tamanho de cada um, respeitar o ego de cada um, porque todos têm. E, cara, eu acho que eu me saí bem de todas dessas situações
por mais desafiadoras que em algum momento elas tenham sido. Que legal. Quer dizer, fica um aprendizado também que assim, mesmo em situações complexas, você tem sempre o que tirar. O que tem que aprender. Também não dá para fechar a porta, né? Porque a gente tem muito essa questão da sensibilidade. Você falou de geração, eu não quero aqui generalizar, nem a nossa ideia aqui, porque a gente tem alergia um pouco a falar geração por modelo de iPhone. Exato. Né? Eu não gosto de generalizar nada. Mas a gente tem uma sensibilidade maior hoje em relação a certas coisas e uma tolerância também menor. Talvez por ser uma questão mais imediatista, um olhar mais para o eu. O pós-pandemia também trouxe muito isso, né? Eu preciso de equilíbrio em tudo, se eu não tiver equilíbrio 100% em tudo, não está legal para mim. E a vida adulta, ela não é assim. Como a gente bem falou aqui na entrada, carreira, vida, família, nada disso é linear. A gente tem que saber, né, lidar com essas intempéries. Quando que a tua carreira, você percebeu que assim, eu estou realmente no lugar certo e minha carreira eu tenho uma visibilidade do que vai ser lá na frente? Porque o começo é tudo muito obscuro, né? Teve esse momento marcante de você falar, bom, daqui a coisa vai ter um caminho determinado? Eu acho que assim, o meu... Eu não vou dizer, vou usar a expressão batida já, mas eu acho que o meu grito de liberdade, quando eu disse pra mim mesmo que, cara, não, eu vou decolar, eu vou aparecer, foi o momento em que eu recebi uma oportunidade para ser repórter na Bandeirantes. Que é aí que eu fui atrás de um curso pra, cara, eu preciso lidar bem com isso aqui. Que é câmera. E repórter tá na rua. Tá na Desculpa rua. A ignorância, mas você tá na rua. Na rua, o tempo todo. Então, comecei a sair, cara, o Fernandinho Fernandes, que sempre, cara, o Fernandinho Fernandes foi ultra generoso, sempre um grande amigo. Cara, vamos sair comigo, tal, com não sei o quê, e aí me mostrava, me dava vários toques, tal, e aí você vai começando a fazer. Você tá duro, você tá engessado, você não tem empatia com câmera, você não consegue ser simpático. Não, e no meio da rua eu fico imaginando assim, carro passando, muita barulho, distração em volta. Esquece o texto. Exato. Então, ali eu acho que eu falei, opa, peraí, acho que aqui pode ter um negócio legal. E ali eu conseguiria, muito mais do que trabalhando em bastidor, às vezes com edição, você também escrevia bastante, mas começar a contar histórias. E isso é um negócio que me fascina muito. Por conta desse gosto pela escrita, escrever reportagem, contar a história é um negócio que me fascinava. Então, ali eu comecei a colocar uma coisa que era a profissão, a partir dali, né, daquele momento, aquela atividade diferente dentro da profissão e algo que eu gostava. Histórias que me tocavam de um jeito diferente, que eu conseguia produzir reportagens e fazer matéria. É claro que quando você é um repórter garoto, você vai começar fazendo coisas menores. A rotina de você fazer cobertura de clube, ela é maçante, ela é chata, não tem assunto todo dia. Hoje em dia é mais difícil ainda, porque virou uma grande cooperativa de notícia, é só entrevista coletiva, você não tem exclusiva com ninguém. Verdade. Hoje tem que se tirar leite de pedra muito mais do que antigamente. Mas então, essa oportunidade de contar histórias e falar na televisão e mudar minha atividade, subir na carreira, eu acho que aí foi o grande salto. E a partir daí eu fui começando a buscar outras coisas. Depois me tornei apresentador. E aí a narração já veio um pouco tempo. E você tem uma boa voz, né? Isso ajuda também. Né? Mas também, de novo, treino. Curso, treino, fono, coisa do tipo. A gente estava falando da tua escala e todo mundo deve brincar com a tua escala, porque realmente é assim, né? A chance de você ligar a TV e estar você lá é um negócio impressionante. Ou existe uma fábrica de clones dentro da ESPN, alguma coisa que os caras põem na água, você não é para ser inteligência artificial. Exatamente, Tem isso agora, né? Aquela do Morgan Freeman, né? Você já viu essa? Que o cara sai falando lá com a cara do Morgan Freeman, mas enfim. A questão da escala, quando a gente fala de carreira, a gente falou aqui de liderança, a gente falou de impactos positivos, de planejamento de carreira de alguma forma e paixões. Mas tem uma questão que é um skill hoje indispensável, que você tenta pegar em processo seletivo, mas ela é difícil numa entrevista, que é a disponibilidade. E você, me parece, de novo, é de quem te olha na TV, sentado no sofazão, né? De que você é um cara que tem esse skill. Isso te foi ensinado ou você era aquele cara assim? Porque, eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui efetivado como advogado num grande escritório aqui de São Paulo, não advogo mais, chegavam assim para mim na época de estágio e falavam assim, tem que resolver um negócio hoje, lá em Curitiba, e um negócio florestal, que você vai ter que ir lá, vai falar com o Ministério Público, que não sei o que, etc e tal. Quem pode ir? Aí alguém falava assim, eu esqueci meu RG. Eu tô com a micose na unha. Peito, Aí eu falava assim, não, eu vou. Vem em mim. E eu já pensava assim, vem em mim. Primeiro com vontade de avião. Lindo. Maravilhoso. Sei lá quantos anos eu tinha, 18, 17. Vou lá, acabou.
Isso me fez ser efetivado na época, porque assim, do ponto de vista do brilho jurídico não era o caso, até porque eu não continuei nessa atividade, nem era a minha paixão, mas era a disponibilidade. Você era desse jeito? Sou 100% desse. Me parece que sim. Não acredito em algo diferente disso por um profissional. Não acredito. Minha mulher, às vezes, fica puta da vida, embora eu esteja com ela há mais de 25 anos, então ela meio que... Ela passou a entender muito cedo essa loucura, mas tem horas que até ela se irrita e fala, cara, é sim pra tudo? Alguns amigos mais próximos falam sim pra tudo? Cara, é sim pra 95%, só quando não dá mesmo. Por exemplo, na semana passada me mandaram uma mensagem porque pintou em cima da hora um jogo de pré-temporada da NFL pro dia 8 à noite. Dia 8 era aniversário da minha filha. Não. Aí é não convicto. Mas, via de regra, cara, eu sou o primeiro, pode deixar. Ah, você pode isso, tal, com não sei o quê, porque fulano teve um problema? Posso, não tem problema nenhum. Eu sou muito sim para quase tudo, quase E você mesmo. consegue desligar quando você precisa desligar? Por exemplo, férias? Não, porque eu consumo esporte, cara, eu consumo esporte assim o tempo todo. Não, tudo bem, eu também. Eu sou apaixonado, eu te diria talvez até como você. Depois um dia a gente, quando você tiver agenda, porque tua agenda, né, tua escala, a gente senta num bar e fala sobre isso. Mas, desligar assim, então, por exemplo, RH, chefe, não sei quem, ligar, isso você consegue desligar? Não, isso sim. Consumir esporte, sim. Isso sim. Se eu tô na praia, eu vou ligar e vou ver os placares atualizando. Se eu puder, eu boto no streaming para ver algum jogo Agora que tem o podcast, eu desligo um pouco menos. Mas, cara, porque ele de novo, é um bicho vivo. Você precisa alimentar aquilo ali. E você fica mais na rede social, né? Que é um negócio que acabou me consumindo. Exato. Eu tive que negociar com família, por exemplo, final de semana, porque assim não é só postar a coisa lá. Tem a questão do acompanhar, de ver a performance da coisa, de ver o que está... O que rende, o que não rende. O que rende, o que não rende, exatamente, etc. Então você acaba ficando também mais absorvido por isso. Mas desligar de fato do trabalho você consegue. Consigo. E quando você está fora do trabalho, você consome o quê fora esporte? Ou só esporte? Cara, se não é esporte, é coisa de viagem e comida. Porque eu sou um metido a besta na cozinha. Adoro. Cozinhar. Cozinhar, adoro. Mas consumir, por exemplo, você aproveita para fazer viagem gastronômica junto com viagem esportiva, dá? Putz, isso é muito raro. Difícil. Você Isso fica é preso o muito dia raro. inteiro no negócio. Não, assim, se eu vou para algum lugar, eu vou atrás de um restaurante que eu queira conhecer, que eu já tenho ouvido falar, uma indicação. Então, isso eu faço. Mas, cara, evento esportivo é um negócio tão difícil de acontecer, porque normalmente eu tenho que planejar as minhas férias para um período de calmaria, que eu consiga não fazer falta na TV. Durante muito tempo eu fiz isso assim, mas a partir do momento que você começa a acumular várias frentes, por exemplo, durante a temporada da NFL é difícil eu tirar férias. Porque é uma temporada de 5 meses, cara. Claro. Eu posso tirar férias nos outros 7 meses do ano. Não vou tirar na temporada de 5 meses. Além do que é uma coisa que eu gosto pra cacete, que eu quero viver aquilo ali. Então, por exemplo, a gente tem um fim de semana de folga. Eu faço um acordo, eu falo, beleza, eu folgo a sexta e o sábado, mas no domingo eu trabalho. Ah, porque você é o dia pega da a NFL. sexta e o sábado. Porque é o dia da NFL. Vou pegar o NFL Sunday. É uma temporada de 5 meses. Depois, nos outros 7 meses, eu folgo o fim de semana normal. Enquanto isso, quero fazer a temporada. Mas é muito complicado você casar os jogos e torneios assim, porque normalmente eu estou no ar narrando esses torneios. Tênis, por exemplo, desde que a ESPN pegou tudo de tênis, cara, eu vou viajar no Masters 1000, não me sinto à vontade. Não me sinto Mas à se vontade. aquele cara aqui no Muito ATP menos. 250, você vai ver se eu for Sônego e coincidentemente... Mutê, Não, vai. vou. Se eu tiver coincidentemente no lugar, beleza. Mas eu não vou me pautar por aquilo. Você sabe que a gente está próximo da hora do almoço, me deu uma fome absoluta. Qual que é o teu prato assinatura? Se eu vou na casa do Narda, aliás, né, fica registrado. De repente, um dia, ele me convida, enfim, Maranha, de repente você fala com ele. Enfim. A turma que já veio aqui, Eric Betting, sei lá. Vai que alguém cava essa vaga lá para mim. Você me serviria o quê? Qual que é o teu prato assinatura? Eu gosto de... Bom, a minha origem italiana, meu avô era italiano de Lucca, na Toscana. Então eu tenho gente na família que é de Lucca. Ah, é? É, do lado da minha esposa. Que demais. Também. Os Ungaretti, beijo. Os Nardini são de Lucca. E então eu gosto muito de comida italiana. Eu adoro fazer risoto. Faz bem. Massinha. Eu sou um desastre. Cara, eu sou curioso, assim. Você não vai comer uma comida de chefe, Mas mas o pessoal de casa tem paciência. tem.
Não, tem paciência e o pessoal gosta, assim. Gosta? Gosta. Que bom. Gosta. Então risoto seria a tua... risoto do quê? As meninas não ficam sem risoto por 2 semanas. Entendi. E o teu chefe é o quê? O prato-chefe é o quê? Risoto de quê? Cara, eu faço um risoto de linguiça com queijo canastra, que é bem aceito. Bem aceito é bom. Alcachofra, minha mulher adora alcachofra, então alcachofra, o risoto de alcachofra também vai bem. Sabe que eu tenho saudade da alcachofra de você pegar pétala no por sal. pétala? Nunca mais fiz isso. Nunca. Vou fazer. Isso eu tenho muita memória afetiva com isso. Muito bom. E vai acumulando aquela pilha. Exato. Né? Exato. Aquilo aí no final demais. você come o coraçãozinho. E aí você olha de volta pra ver se você raspou tudo mesmo, que tem aquele... Puta, isso me deu muita saudade da minha mãe e da minha avó, verdade. Então teu prato-chefe é risoto. Vamos falar de emoção, porque, de novo, quem trabalha com recrutamento como eu costuma ter uma certa sensibilidade para pessoas por uma questão de interesse em gente, né? Assim como você tem por esporte e tal, tem interesse em gente. Você me parece ser alguém, e eu acho isso sempre positivo, alguém bastante sensível, né? Acho que com tudo e com os momentos, acho que você capta muito bem. E acho que o teu diferencial na tua atividade é muito isso. Você é sensível, você é um cara respeitoso também. Eu acho que você está sempre alerta ao movimento que está rolando. Eu acho isso uma arte, porque ao mesmo tempo você tem que narrar um evento que está acontecendo ali e nem sempre nas condições que todo mundo na sala acha super legal, né? Às vezes você está num cubículo, principalmente quando está ao vivo no lugar, te dá uma cabinezinha desse tamanho, segurar uma audiência ao vivo que também ninguém... O pessoal adora falar, né? Cala a boca, Galvão, não sei o quê. Desculpa, amigão. Você ficar em pé ali, segurando a audiência, com repertório, ruído, com pelo amor de Deus. É caótico, tem hora que é caótico. Exatamente. Eu sou um cara que certos, e principalmente eventos esportivos, dependendo do que, eu choro mesmo, cara. Sem vergonha nenhuma. Meu filho me olha assim e fala assim, o que está acontecendo? Porque dependendo da idade da criança, hoje ele já entende melhor. Para eles aquilo é tristeza, não é emoção. Exato. Né? Às vezes eu não sei se você está demonstrando que não dá para te ver, mas a gente sente que você se emociona. Nossa, com certos momentos. Cara, tem alguns marcantes assim que você fala assim, aqui eu derrubei lágrimas. O assim. mais difícil para mim foi a despedida do Federer. A despedida do Federer eu mutava o microfone porque eu tava chorando de soluçar. A hora que entra o Nadal e começa a chorar junto com ele, os caras se abraçando ali, aquilo para mim é devastador, cara. Porque, cara, é o fim de uma era que a gente acompanhou e assim, o Nadal parou, foi a mesma coisa, o Djokovic vai parar, é a mesma coisa. Agora, cara, o Djokovic era um cara com muita rejeição. Agora tá todo mundo aproveitando cada segundo do Djokovic. Humanizaram o Djokovic. Tá todo mundo aproveitando, cara, porque tinha aquele besterol. É o fim de uma era no tênis, uma era como nunca existiu. De 3 caras que elevaram o esporte a um nível assim inacreditável. Quando me perguntam de maiores atletas de todos os tempos, eu nem pestanejo. Esses caras estão no meu shortlist, porque assim, não é do tênis. Atletas. De qualquer modalidade. De qualquer modalidade. Justo. Você me lembrou, a minha esposa, Beatriz, faz aniversário, não gosto que eu divulgue nada aqui, mas em setembro. Que nem eu. E que dia você faz? 27. Ela faz 23, já falei. Mandem presente, eu passo o endereço depois, tá chegando. Em 2022, eu estava na praia, a gente estava de férias, e eu tenho muito contato com o Fábio Silberberg, da Faberg. Já participou aqui do pod. Fabião, gente finíssima. E eu olhei e eu vi que o Djokovic confirmou a ida dele para a Laver Cup. E depois o Murray. Não sei se foi nessa sequência. Falei, ferrou. O Federer vai se aposentar. Porque os caras não iriam. O Nadal para ter filho. Lembra? Sim. E eu falei, ferrou. Liguei para o Fábio. Falei, Fábio, pelo amor de Deus, me dá um jeito, não sei o que. É aniversário dela na sexta-feira. A gente foi. Puta, que espetáculo. Cara, até hoje, eu concordo, eu acho que eu nunca chorei tanto. Eu não esqueço que eu fiquei com dor de cabeça. Porque depois tinha que pegar o ônibus para ir embora de lá e não sei o quê. Ficou todo mundo tão impactado que assim, putz, o evento da Laver Cup foi maravilhoso, é espetacular. Mas como isso aconteceu no primeiro dia, até por causa da questão do filho do Nadal, se não me engano. Exato. Que o Nadal tinha que jogar embora. Exato. Cara, até hoje eu lembro da dor de cabeça que eu fiquei, de tanto chorar. Porque você via aquele momento do Nadal também vendo parte da vida dele indo embora. Exato. Exato. E pra mim, a mexe reação muito do com a Nadal gente. ali era exatamente isso. Cara, tá chegando a minha hora. Isso é desesperador. E eu não sei se eu sei viver sem esse cara na quadra também. Que é um negócio que mexe muito. E o Djokovic falou isso textualmente. Ele falou, Exato. eu estou vivendo Do um Nadal. luto. Eu estou vivendo um luto. Os meus principais rivais pararam.
E eu acho que muito dessa... Todo mundo fala da idade, obviamente, do Djokovic, da questão física. Eu acho que é muito mais a questão da motivação... Acho. Emocional. Do que qualquer outra coisa. Porque assim, quando ele precisou e quando ele tinha algo realmente importante pra ele jogou pra cacete, que foi a final olímpica contra o Alcaraz. Exato. Que ele jogou talvez o melhor jogo depois da aposentadoria de Federer e Nadal, do Djokovic, foi contra o Alcaraz. Porque ali realmente ele estava no jogo, realmente, não é que ele não se importa, mas assim, como é que você pode falar isso desse cara? Mas assim, o cara estava inteiro de corpo e alma. O resto dos torneios não me parece ser a mesma pessoa. Cara. Porque, Narda, vamos pensar uma coisa, o cara tem, vamos arredondar, 40 anos, tá? O circuito inteiro tem 20. Também tem uma parte que o cara olha e fala assim, ele não tem identidade com esses caras, por mais que ele seja o tiozão, seja generoso, chama os caras para bater bola, quer ter um impacto positivo nos caras, não é o espaço dele mais. O cara se sente realmente deslocado. Acho que tem um fator família também, os filhos crescendo. Teve o privilégio dos filhos assistirem também muitos, né, que o Nadal, por exemplo, não teve, né, porque são muito novos, etc. Mas realmente, assim, o cara ficou completamente mudado. Então, assim, esse momento, de fato, foi um momento de emoção, assim, para você, avassaladora. Que para mim não dá. Foi o mais difícil, transmitindo, assim, foi mais difícil. Outros, óbvio, que te emocionam, cara. Você tá num Super Bowl, acaba o jogo, outro evento, o São Paulo Game da NFL no ano passado. Nossa. Cara, eu não podia pensar que aquilo estava acontecendo no Brasil. Se eu pensasse, me embargava a voz. Como foi na entrada dos times em campo. Quando o Jair Alexander, o jogador do Green Bay Packers, pega a bandeira do Brasil e entra no campo, cara, aquilo me arrepia até hoje. Porque, cara, a NFL está no Brasil. É impensável. 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 E assim, a ESPN é muito parte disso, né? De colocar esses tijolinhos, cara, é um trabalho de formiguinha. Sim. Tornar uma modalidade tão diferente, tão atípica para o brasileiro, algo, ainda é um nicho, óbvio, mas algo de tanto sucesso, tem muito do trabalho de muita gente. 100%. Trabalho de formiguinha. Aculturamento. E vendo aquilo acontecer ali, foi, para mim, muito especial. Muito aculturamento, e sabe o que mais eu diria? Da cultura do esporte. A gente tá... Você fala do fã do esporte, né? Fã do esporte, o esporte, o esporte, o esporte, o esporte. A gente é de uma época que, quando eu lembro, por exemplo, do meu pai foi bronze olímpico, bicampeão mundial pela seleção brasileira, mas de uma época em que você ser atleta, eu não vou dizer que era coisa de vagabundo, mas era coisa de alguém que não era marginalizado, mas assim, ficava bem de forma periférica. Sim. Quando a gente falava da sociedade, de atividade, de vida profissional, de construir alguma coisa, etc. Vai viver de esporte. Eu acho que a ESPN ocupou esse espaço e trouxe esse aculturamento de você não só ver o ídolo de uma outra forma, mas ver inúmeras modalidades e o tratamento com o esporte de uma forma super premium. E aquilo fazer parte da tua dieta diária. Exato. Porque quando você vê a programação de televisão, por exemplo, fechada, na nossa época de infância, era o quê? Era novela, jornal, um ou outro jogo de futebol, ou era Ilha da Fantasia, Chips. Né? O Chips era bom demais, hein? Eric Estrada. Poncherello. Era isso, era isso. Eu tenho um perfil no Facebook que tem episódios traduzidos do Você tá do brincando? Chips. Não tem. No Depois Facebook? procura. Eu não tenho Face. Não, então pega o de Você alguém. manda o link pega depois pra gente. Manda. Mas dá pra ver o Face sem estar no Face, né? Chips é maravilhoso. Maravilhoso, imagina, que isso. Bud Spencer e Terence Hill. Também. Que hoje, assim, quantos tapas e socos por filme? Imagina hoje em dia isso. Tá pô de mal. Banana Joe. Banana Joe, o cara era caminhoneiro, vendia banana, tal, não sei o que. Era isso que tinha na televisão. Então, assim, acho que tem esse papel fundamental. Como é que você vê o futuro da tua profissão, planejando lá pra frente? Já eu quero falar do teu podcast, que eu acho o máximo. Aliás, o Menigênio eu acho um cara... Teu irmão, né, praticamente. Vocês têm um entrosamento. Não imagino que tenha sido fácil no começo, porque cada um tem uma personalidade. Mas assim, eu falo que eu tenho o privilégio de hoje ter como irmão um cara para quem eu torci, se tornou meu parceiro, se tornou meu amigo, se tornou meu irmão. Então os estágios foram acontecendo e assim, foi tranquilo, porque ele é um cara muito generoso. Muito generoso. E a coisa encaixou de uma maneira muito legal. Assim. Não, e são poucos os comentaristas, porque assim, claro, o cara teve lá, o cara jogou, lembra? Mário Sérgio Pontes de Paiva, que Deus o tem, o homem que conhece porque já esteve lá. Exato. Não era isso? No caso dele, sim, mas ele consegue colocar em palavras, não só de forma textual, até porque, assim, um ambiente que ele ocupou muito bem, que eu estava conversando com o Damian Maia aqui, foi o LinkedIn. Pouca gente de esporte ocupou esse ambiente. Por exemplo, o Ricardo Amorim é um cara de economia que ocupou muito bem o LinkedIn, que é uma rede social B2B, fundamentalmente. Com alto nível, espera-se, né? Tem cara que vai lá que é CFO e põe foto de perfil pescando um baiacu. Paciência, cada um com a sua etiqueta. Né? Mas, enfim, o mercado normalmente se autorregula e lá a coisa fica regulada. E eu acho que ele ocupou muito bem esse espaço.
E ele traduz bem o sentimento do atleta, de quem está assistindo, de quem é treinador, de quem comenta. Eu acho que ele conseguiu isso fazer com um equilíbrio muito legal e assim, sem compromisso com o erro. Eu acho super legal. Ele revê o que ele falou. Sim. Eu adoro isso. Tem compromisso com tudo, menos com erro. Justo, e assim, é uma coisa que hoje com rede social, né, a pancadaria come solta. Assim, qualquer opinião que você dá, a pancadaria come solta pela simples discordância do que você falou. Exato. E o negócio que eu sempre falo é, cara, o especialista tá ali, mas ele não é o dono da verdade, cara. Tem outras vertentes, tem outras opiniões. Aquilo ali é a opinião dele. E não é a verdade absoluta. Claro. É só uma forma de ver. O problema é a maturidade do público, né? Eu já quero falar isso contigo, eu só quero aproveitar para dar um toque para o pessoal do Life Mix, porque eu estou tomando aqui um chá verde com fibras com cranberry. Olha que sofisticação esse negócio, Narda. Seguinte, isso aqui, a gente está falando de bebidas e chás funcionais, são apoiadores nossos no pod de longa data. Abração, Daniel Pfefferbaum e equipe. Atrás dessa latinha aqui, desse produto, tem uma turma gigantesca que são nutrólogos, nutricionistas, pessoal com PhD em nutrição que tem um cuidado gigantesco de botar um produto de qualidade na tua casa. Aqui em casa, fora água, claro que tem que beber muita água, a gente só toma Life Mix. Um beijão para todos vocês. Para olhar toda a linha de produtos deles, entre no site www.lifemix.com.br. A febre aqui no condomínio é o achocolatado deles, sem açúcar e sem lactose. A molecada invade aqui a despensa para pegar. O Gustavo tem que acotovelar a vizinhança para não pegar. Um beijão para vocês. Mas voltando ao ponto, a gente estava falando do Meligene. A internet virou esse ambiente complexo, né? A gente teve aqui, por exemplo, o Olivier Anquier, e ele fez um comparativo França e Brasil. Virou uma briga, um corte do cara, porque virou gente da camiseta azul com a gente da camiseta vermelha, só porque o cara emitiu uma opinião da experiência de ter vivido metade da vida dele na França, metade da vida dele no Brasil. Aí veio a Madeleine Lasco lá, falou também do jovem revolucionário. Bum! Veio o Caio Blinder aqui, que era do Manhattan Connection, falou da situação de Israel, não sei o quê. Virou. Então, assim, cara, é um negócio que se você entrar... Então, por exemplo, você que tem hoje o teu podcast, você tem que, de novo, a gente falou sobre isso, ficar mais conectado com o que está rolando por aí. Sentir a temperatura da sala. Cara, que complexo isso é. E eu fico pensando no tema da vez, que você já falou 1 milhão de vezes, e óbvio, isso vai pipocar o tempo todo, num cara como o João Fonseca, porque tem esse lado também. De expectativa, de crítica, de frustração, dos guerreiros de teclado. O Charles Barkley fala muito disso. Claro, às vezes ele fala assim, que o cara que mora com a avó no porão e tem o dedo gorduroso, ele fica comendo sneakers e teclando. Esse é o guerreiro da internet. Ele falou, não dou a menor bola para você. Fala, às vezes em rede social, não tenho porque eu não quero falar com esse tipo de gente. Né? Mas está muito assim, né? Tudo muito inflamado. Como gerenciar expectativa, por exemplo, da tua imagem, do teu podcast em relação a isso? E como você vê também a situação do atleta, por exemplo, o João Fonseca, que tem que também gerenciar a carreira dele e ter um grupo de suporte em volta para que isso não escorregue na maionese, como nunca jamais aconteceria, por exemplo, com o Guga, que virou numa outra. Exato. O Guga fala, né, que provavelmente não teria sido ele se jogasse na época do João Fonseca, exatamente por conta desse acesso, desse assédio, desse peso que é, e é inevitável. Ainda que o João seja um cara muito bem cercado, muito bem blindado, uma hora isso chega. E chega assim, eu não vou dizer nem que é só de hate, mas é de uma expectativa mundial sobre o desempenho dele. Então, não é o Meligene que falou no New Balls Please, não é o, sei lá, não é o Sareta, não é um comentarista brasileiro que está falando que o João Fonseca é um garoto que tem um futuro espetacular pela frente. O mundo do tênis está falando. O Djokovic falou. O Djokovic falou. O Roger Federer, com a empresa dele, patrocina o João Fonseca, uma empresa que patrocina a Iga Swiatek, por exemplo, que é uma das melhores do tênis feminino. Então, existe valor ali. É inegável. Só que o brasileiro quer que isso apareça hoje, com 18 anos de idade. Então, o João perdeu ontem. Cara, a gente postou no New Balls Please e começou a porrada de cacetada em cima do João. Eu vi comentário assim, patético. O cara de 18 anos. Todo e a vida do cara, anos, ele não te prometeu nada. Não. Mas isso é um negócio que a Bia fala. Ela falou, peraí, eu aprendi que eu não posso controlar a expectativa do outro. É muito fácil de você falar, mas é difícil de você agir assim. O João, ele tem todo um processo pela frente e o brasileiro acha que todo garoto de 18 anos que joga tênis é o Alcaraz. Que com 22 tem 5 Grand Slam nas costas, já tá zilhardário, já foi número 1, o número 1 mais novo da história. E não, cara.
Isso é exceção da exceção da exceção da exceção. O Raio caiu 2 vezes na Espanha, é verdade, com o Nadal e com o Alcaraz, que muito cedo triunfaram. Mas essa não é a regra. Essa é a exceção. E o brasileiro quer para ontem. E eu acho que tem muito da cultura do futebol. Isso que eu ia te perguntar, você acha que isso é a cultura do brasileiro ou é a falta de ídolo aqui? As duas coisas. As duas coisas. A cultura do futebol, ela aparece assim, é sintomático. A Bia bateu 10 do mundo. Bia, 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 Bia. Bia começa a perder. Putz, não presta, é uma farsa, não tem bola para estar entre 10 do mundo. Troca o técnico. Troca o técnico é o brasileiro, assim, escrito. Troca o técnico, como faz com o time de futebol. Sim. Que troca de técnico 3 vezes durante a temporada. Exato. Então eu acho que essa cultura ela é muito complicada de você olha mudar. o Abel no Palmeiras. Exato. Eu sou corintiano. Mas, cara, você não pode não admirar o que esse cara fez. E as pessoas acham que é normal. O cara está há quantos anos já no topo? Lembra o grandes times do Corinthians, do Palmeiras, Parmalat, do São Paulo, eles não ficaram de forma seguida tão competitivos nesse ápice como, por exemplo, esse Palmeiras. Eu acho que já querem... Eu acho que a história do São Paulo, quando surge a história do soberano, eu acho que o time que ganha muito, a torcida fica... Fica mimada. Totalmente. Mimada. E não aceita que, do outro lado, tem um maluco lá que tá treinando pra caramba, que tá investindo, que tá qualificando o seu time. E que também pode ganhar. Exato. É muito louco isso, né? Louco, eu vejo filhos de amigos meus, eu falo assim, explica pro teu filho, porque o Gustavão aqui sofre desde pequeno, resiliente. A gente tá sempre no Itaquerão, perde, ganha, mais perde do que ganha, como todo time, isso é estatístico, mas, né? O Corinthians, especificamente, nos últimos anos, tá assim. Agora, assim, eu falo pros meus amigos assim, acostuma teu filho, que uma hora vai perder. Senão esses moleques vão entrar em depressão, porque não é normal isso que está acontecendo. Né? Então tem essa questão da expectativa do futebol, da cultura, né? Aqui no meio do episódio, Bibi. Bibi chegou? Tá aqui o Nardo, ó. Essa é a Bibi. Faz aniversário 23 de setembro. E se emocionou com o Federer também, igual você. A Bia é discreta, não gosta que eu fale no meio do negócio. Mas é isso, a gente tem muito da cultura do brasileiro, do imediatismo e a falta de ídolo, né? Essa falta de ídolo para alguém que é multi-esporte como você vai falar assim, peraí, se eu conheço o Nardo, eu estou conhecendo agora, ele fala assim, um cara que sempre gostou de todas as modalidades, apaixonado por Olimpíadas, como assim? Nós temos Rebeca Andrade, nós temos Isaquias, cadê esses caras? Né? Por que não se fala desses caras? Tem um pouco de responsabilidade também da imprensa de não deixar esses caras no ápice também, como se faz só especificamente em Olimpíada, por exemplo? É prisioneiro do momento? Acho que tem uma parte, mas acho que tem também uma monocultura. E assim, emissoras de televisão, elas são empresas. Elas precisam de audiência para ter anunciantes, para ter lucro. Então, elas precisam disso. A partir do momento que o brasileiro só consome o esporte olímpico de 4 em 4 anos, isso é um complicado. Isso vai aparecer de 4 em 4 anos. Mas é o que você falou. O Brasil é tão carente de ídolos assim? Cara, o Brasil no voleibol, no século XXI, passou 20 anos em pódio olímpico, mundial. É inacreditável. Cara, quando veio aqui ó, o Giba, para falar o currículo do cara, acho que eu fiquei desidratado. Eu gastei mais saliva do que qualquer outra coisa. É impressionante. Como não tem ídolo? Tem ídolo. Claro. Rebeca Andrade. Cara, você não colocar a Rebeca Andrade na prateleira de Federer, de Pelé, Senna e Guga, sim, é uma sacanagem. É uma sacanagem. E sim, olha a história dela. Sim. Cara, ela arrebentou quantidade de medalhas 500 vezes. E olha a quantidade de medalha olímpica que ela tem. Olha o que ela fez em Paris. Ela é um nome mundial do esporte. E ela é, sim, uma das maiores atletas da história do Brasil. Você vai ter argumento para todo mundo. Mas ela tem que estar nessa lista, cara. Ela tem que estar nessa conversa. Você pode não achar que ela é a maior, mas ela tem que estar nessa conversa. Óbvio que tem. É um fenômeno. É uma vez que acontece. No Brasil, é uma vez. Outra dessa, cara, daqui 50 anos, quem sabe, a gente não vai ver. Não vai. A gente não vai ver outra Não vai. Verdade. Quando a gente fala, por exemplo, de investimento, infraestrutura, Então, o Arthur Zanetti. Ninguém ídolos. fala do Arthur Zanetti, mas um fenômeno também. Tem como ídolo. esse. O problema é que o brasileiro, cara, assim, o brasileiro se não ganhar a Copa do Mundo, aí fica pistola, vai pra rua, perde a cabeça do técnico. Demite, não sei quem. Coitado do Ancelotti, né? Esse aí tá numa cadeira que assim, se ele não ganhar, Exato. ele já vira o currículo dele e vai pro vinagre. Então, nem o caso dele não, ele é blindado. Acho que não vai pro vinagre. Eu acho que a chegada dele tem algo muito interessante, assim, porque muito se fala que os jogadores na seleção não rendem a mesma coisa, não se aplicam da mesma forma, como se aplicavam os jogadores que vestiam a camisa da seleção lá atrás. E eu concordo parcialmente. Agora,
quando você tem indiscutivelmente um dos 3 melhores técnicos do mundo no comando da seleção brasileira, é com vocês 11 no campo, amigão. Não vai estourar na minha só, vai estourar na de vocês se vocês não correrem. É, porque se tem alguém que teria coragem e tá blindado para aceitar esse cargo é ele, você tem razão. É. Então eu acho que tem esse aspecto interessante assim e que me faz ter uma esperancinha para a Copa do Mundo. Bom, Deus queira. Também é um campeonato no máximo de 7 jogos, então assim, se o momento favorecer, vai acontecer. Eu te interrompi na hora que a gente estava falando do futuro da tua atividade. Como é que você olha para frente? Não pensando especificamente na tua carreira, mas no futuro da tua profissão. A gente está sempre ensaiando o futuro do trabalho, né? A gente fala de IA, a gente brincou aqui com o Morgan Freeman, com não sei o que, de você estar multitarefa o tempo todo, em todo lugar. Quando você olha para essa atividade, você ensaia pensar o quê? Vou fazer agora a Pires aqui. Não sou capaz de opinar. Ou prefiro Cara, não. Assim, a gente, não dá para dizer. Né? Nos últimos anos, a gente já achou tanta coisa a respeito. Ah, a TV a cabo vai morrer. Ah, o streaming é a solução. Aí o streaming nos Estados Unidos bate num teto e não sobe mais. Ah, então o streaming não é a solução 100%. Qual é a solução então? Ah, é o modelo Casé TV. Não sei. Não sei. Eu espero ter lugar para trabalhar nos próximos 15 anos, pelo menos. Não, você vai ter. Então, mas não sei, não sei. Sinceramente, eu não sei qual é para onde isso vai. Me parece sim que o streaming veio para ficar. Isso é inevitável. Agora, vai ser só o streaming? A gente vai abandonar mesmo a televisão, o controle remoto de você ficar lá? Não acho. Não acho mais. Isso ocupa uma parte do teu HD ou você nem se pensa muito nisso? Você é um cara do dia a dia, hoje, depois da manhã? Depois... Acho que todo mundo, ocupa de todo mundo, né? É inevitável você querer saber o que vai acontecer amanhã. Mas eu tenho tentado me policiar um dia de cada vez. Porque, saúde mental. Desde que isso se tornou uma incerteza tão grande e assim, o que era 100% streaming deixou de ser 100% streaming, eu falei, cara, eu vou parar de tentar imaginar, vou dançar conforme a música e vamos ver o que vai dar. Por falar em dançar conforme a música, se tem alguém que sabe dançar conforme a música, é você. Porque, né, como eu brinquei aqui, uma hora você está na bote, outra hora você está no curling, outra hora você está no tênis. Adoro. E outra hora você está na NFL. Então, por exemplo, um time da NFL, me corrija se eu estiver errado, ele tem 53... 53 relacionados para o jogo, né? Relacionados para o jogo. Como é que o Narda amanhece, se prepara para o jogo, só para os curiosos saberem como funciona a tua rotina? Porque assim, muito executivo aqui gosta de trazer a agenda de rotina, que se prepara para uma reunião, que se prepara para um meeting, alguma coisa assim. Como é que você se prepara para saber aqueles nomes relacionados àqueles números? Esquece o lado fã, eu sei que você curte, mas não dá para decorar número. Não, de cara. Impossível. Como é que você consegue fazer com propriedade, inclusive com pronúncia? E você é um cara preocupado com pronúncia. Porque eu falava assim, o nome da mulher não é esse, não é esse. Vai lá no site da ATP, clica no... que você vai ouvir esse nome. A gente tem essa discussão aqui em casa. Você fala assim, não, nada tá certo. O cara é nerd, com todo respeito. Ele vai lá, ele sabe o que ele tá falando. E via de regra, eu tenho esse cuidado, assim. Às vezes já escapou, mas eu tenho esse cuidado porque, assim, cara, a pessoa não gostaria de ser chamada por um nome que não é o dela. Fato, já me chamam de Salomão, eu fico puto, é Salomão. Fico pé da vida. Então, subiu o Dei Maia aqui, o cara inteiro falou, tá subindo o seu Denis. Você ia falar lá, o cara ia clicar lá na caixinha de som e ia ouvir o seu nome como você quer que ele seja falado. Exatamente. Então eu não vou chamar a Iga de Iga Swiatek se ela gosta de Iga Świątek. Sim. É o nome dela. Então acho que a pessoa tem direito de ser chamada pelo nome. Sim. Quando não tinha o recurso da caixinha, eu procurava ouvir o árbitro de cadeira na apresentação falando o nome e falava da forma como o árbitro falava. Porque, por exemplo, o cara falava Advantage Świątek. Então eu queria que o público ouvisse a mesma coisa que está ouvindo da boca do árbitro. Até que um dia o Mohamed Layani, árbitro conhecido, super, adora uma confusão, para raio de confusão, ele vira e fala do Sebastian Baez, o argentino, sim, o baixinho. Era o começo da carreira do Baez. Ele fala Advantage Baez. Aí eu falei, puta, caiu a casa, cara. Não posso me basear de jeito nenhum pelos árbitros, porque às vezes nem eles sabem. Tem que mudar de fonte. Exato. Então o foninho é o mais... o foninho lá no site é o mais... E a tua rotina como é que é? Então, por exemplo, um dia de NFL que eu imagino que seja bastante desafiador. A NFL assim, é disparado o que te dá mais trabalho. Disparado. Porque assim, trabalhando na ESPN, você tem um pacote que vem da ESPN lá de fora, que eles têm um centro de estatística lá que é um absurdo, e eles alimentam as redações pelo mundo com muita coisa. Então, vem um pack de estatística e curiosidades e, enfim, várias coisas da ESPN. Cada time tem o seu Media Guide para o jogo, o seu Game Notes. Então, cada Game Notes dele tem, no mínimo, 200 páginas. Sério? Você não lê as 200 páginas. Tá? Não dá.
Não dá. Você sabe, você tem que saber o que está onde, para se você precisar procurar, você lá dá ali um Ctrl F, vai no nome do jogador, e aí você vai ter os detalhes que você precisa a respeito dele. Mas uma boa parte desse Media Guide você tem que ler e colocar tudo num documento. E o mais desafiador, que você só pega com hora de voo, fazendo, é você achar o que você precisa na hora que você precisa. Porque é tanta informação, mas é tanta coisa, que nem sempre se encontra. Então, a NFL é um negócio que dá mais trabalho, assim. Eu costumo, pra NFL, em dia de jogo de NFL, reservar umas 4 horas para estudar antes do jogo. E aí a transmissão tem mais 3 horas e meia. Notícias então, do dia, domingo, alguma contusão, exato. alguma questão. Fora que, pro jogo da noite, você tem abre o jogo que ele fala de todos os times dos jogos da tarde. Então você tem que saber. Enquanto você tem que estudar de manhã para acompanhar mais ou menos os jogos à tarde e estar por dentro, e à noite apresentar o pré-jogo e o jogo. Ou seja, te toma o domingo inteiro. Mas, de novo, a temporada tem 5 meses. Nos outros 7 meses, você aproveita o seu domingo de uma maneira normal. Dá para aproveitar o domingo. Para finalizar, uma brincadeira que eu queria falar com você já é o mestre dos bate-bolas, etc. e tal. Meu filho sempre ficou com essa curiosidade, porque ele praticava tênis de pequeno, agora parou um pouco, e ele fazia assim para mim essa pergunta, para mim e para a Bia. Já que você é tão fã dos Big Three, assim como nós, e todo mundo obviamente é fã, se o Nadal fosse um jogador de futebol, quem seria? Ele me perguntava. Eu tenho a minha resposta, eu não vou te contar, porque eu vou querer saber a tua. Se o Djokovic fosse um jogador de futebol, que estava na época de figurinha, de álbum de Copa, que jogador ele seria? Se o Federer fosse um jogador de futebol, que jogador ele seria? Eu quero bater as minhas respostas com a tua. Você encara essa? Encara. Enquanto você falava, eu já comecei a pensar. Federer, acho que é o Messi. O Messi? Eu botei outra resposta. Nadal, o Cristiano Ronaldo. O Djokovic, cara. É difícil você comparar o Djokovic a alguém que não seja tão grande quanto o Messi e Cristiano, né? É. Ou eu colocaria o Djokovic como Cristiano Ronaldo? Eu acho que o Tem alguém fazendo joinha. Djokovic e Cristiano Ronaldo, em vez de Nadal. Cara, você lembra do... Ah, não, é muito exagero. Não vou lembrar, eu sou nerd, que nem você. Não vou nem jogar no ar, porque não vai ser justo. Você não vai falar Donadoni, uns caras assim, né? Pelo amor de Deus. Tem os parentes lá de Luca. Eu tô pensando nos caras de agora. Ai, voltando pra trás. Aí o Federer, pô, se fosse botar pros caras da trás lá, o Federer seria aquela elegância, um Bob Charlton, uns caras de finesse, assim. Posso te falar a minha? Você critica positivamente, para eu sair com uma autoestima legal? Claro, pode ser assim, antes do almoço? Pode. O Federer, eu penso imediatamente no Zidane. Perfeito, bom. Olha, o Nada falou perfeito. Bom. O Nadal me veio o Cristiano Ronaldo. Trabalho. Não, desculpa. Trabalho. Não. Djokovic. O Djokovic me veio o Cristiano Ronaldo. E o Nadal, o Ronaldo Fenômeno. Vou te explicar por quê, de onde eu puxei isso. De onde você puxou isso? As contusões, a superação, nem sempre disponível, mesmo assim alcançou muita coisa. Força física, inegável, até talvez por isso tenha explodido. E acho que uma obstinação por vencer. Acho que isso tinha. Mas foi onde eu consegui, foi isso que eu respondi para o Gustavo. Estou muito fora? Não, é bom. Gosto. Peguei um ângulo. Não me ocorreu. Zidane é um nome espetacular, pô. Mas Bob Charlton, você deu uma de Hendrick. E aí, Bob? Eu fico imaginando quem chegou pro Hendrick e falou a assessoria dele falou assim: fala Bob Charlton que você vai jogar aqui em Wembley. Vai pegar bem. Um cara que tem 16 anos, sei lá o que, não sabe nem quem é. Né? Virou meme. Virou meme. Para finalizar, o último quadro que a gente tem, onde você bebe da tua sabedoria, do teu equilíbrio, você lê livro, você vê série, você vê filme, o Narda fora do esporte, mas tendo seu entretenimento com outras coisas. O Narda fora do esporte é o brasileiro como fã de futebol. O Narda é um cara esporte assim o tempo todo. O tempo inteiro? O tempo inteiro. Só pensa nisso? O tempo inteiro. Aposto que você deve ter de livro, você pega a biografia de atleta. Certeza. Qual é a melhor que você já leu? Biografia de atleta. Eu fico entre o Phelps e o Agassi. Para mim é Agassi. Difícil, né? Embora tenha um pouco de ficção ali, que eu acho que tem uns certos exageros. É hiperbólico. É.
Tem um pouquinho de ficção, mas eu acho que essas duas foram muito legais, assim. Muito, né? Mas de resto, eu assisto o esporte o dia inteiro, cara. Que bom, fico feliz por você. Você fica bem informado. Para tua atividade, eu acho que pode te ajudar. Pode, né? Cara, que prazer Talvez te seja receber. interessante. Obrigado. Obrigado pelo papo. Obrigado eu. Passa aqui para a turma do Café com Sal as tuas redes, o teu New Balls Please, que é um podcast maravilhoso, que a gente, todo mundo aqui ouve. Nosso filho querido. O teu filho querido, que eu sei lá que você faz suado, porque é suado fazer podcast. E eu sei que você organiza bem a coisa. Que tem muito da tua mão ali, de novo, sensibilidade de quem entrevista. Tem, não, eu adoro, cara, eu adoro. A gente, além de ser um trabalho, a gente se diverte, assim. A ideia da mesa daquele jeito foi de quem? Então, recentemente a gente mudou de estúdio, né? Porque a gente começou fazendo no estúdio do School of Rock, quando começou o podcast. E recentemente o Resenha Digital, que é uma agência que é nossa sócia no podcast, eles fizeram um estúdio dentro do Resenha Digital. E aí começou a história de mudar o tipo da mesa, a quadra, de acordo com a temporada. Então agora a gente tem temporada de quadra dura, tá a quadra azulzinha. Ah, é verdade, tem isso. Espetacular essa Depois, ideia. quando vier a temporada de saibro no que vem, a gente já teve a temporada de saibro, a quadra com cor de saibro. E agora ela vai ficar azulzinha ou pode mudar para o Australian Open porque a quadra é um pouco diferente. Só esse detalhe já tira da mesmice. A gente gravava em estúdio antes e a gente cansou justamente por causa disso. A gente mudou aqui para casa para não só ficar mais intimista, mas porque era tudo sempre muito igual. E vocês conseguiram aniquilar isso, assim, foram de criativos. Novo, né? A história da internet que é o bicho vivo, cara. Você começa a fazer um negócio muito igual, você mata o outro de tédio. Passa onde o pessoal te acha que eu tô preocupado com o horário de pegar as meninas na escola. É isso. @Fenarda no Instagram, o meu pessoal, e o @NewBallsPlease, que é o do podcast. Você me deve um risoto. Te devo. Pagarei com prazer. Eu como pouco, você viu meu tamanho, né? Não é que nem você. A gente come pouco. Adoro comer, cara. Valeu, Obrigado. cara. Obrigado por tudo. Valeu. Pedro Zanoni, obrigado por tudo. Eu não tô de jacarezinho hoje porque tá frio. Você pode presentear a gente com um casaco XG de preferência, tá bom? Beijão pra vocês. Thiago Maranhão, Eric Betting, todos aí. Abração e até a próxima. Todas as terças, às 8 da manhã, no YouTube e no Spotify, os episódios completos. Tchau.